estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a professora Luciana Cristina Souza. Professora, fala-se muito que nós estamos em tempo das mídias digitais, ok, mas fala-se também que estamos em tempo da sociedade e da comunicação. Eu tenho um pouco de restrição em relação a essa ideia, porque eu gosto de um pensador como Darneton, especialista na Revolução Francesa, onde ele fala que toda a sociedade sempre utilizou todos os meios comunicacionais à sua disposição. Cada sociedade usa todos. E ele cita o exemplo de uma árvore de Cracóvia, onde os empregados se reuniam ali dos nobres, né, em 1789, um pouco antes, e contavam piada, e contavam caso, e cançonetas, e ali começa o desmoronamento da figura, inclusive, real, né, que sem esse desmoronamento não teria sido possível chegar à Revolução Francesa e muito menos a decapitação de um rei. Não é? Então, eu queria primeiro que você falasse um pouco sobre essa sociedade que a gente está vivendo hoje das mídias digitais. A internet ela trouxe para as pessoas em países como o Brasil uma possibilidade de participação que há muito tempo era negada do ponto de vista público. E o que aconteceu, como nesse exemplo, é que quando você não escuta o que as pessoas estão conversando, às vezes o governo, o rei, nem percebe que o poder dele está indo embora, porque ele começa perdendo credibilidade, perdendo respeito, né? Então, não ouvir o cidadão e não incluir o cidadão resulta exatamente nisso. O cidadão não vai parar de pensar, não vai parar de criticar, mas ele vai fazer isso por outros meios. E hoje esses meios têm uma extensão imensa, né? Porque você consegue postar algo em Tocantins que vai ser lido no Brasil todo. Você consegue fazer uma meme de alguma situação política e colocar no seu grupo de WhatsApp e, de repente, um conhecido seu lá de São Paulo te liga e fala que já chegou para ele aquilo. Nós nem temos completo controle de até onde aquilo pode alcançar. E as pessoas criticam, elas falam, elas se expõem. A rede social, então, ela traz uma vantagem e uma responsabilidade, porque podem ser propagadas informações de qualidade, como pode virar um oba-oba fácil e não se ter discussões mais sérias, o que eu acho que é uma preocupação. Você acha que nós, eu digo mais a sua geração que está aí dando aula, né? Eu já sou aposentada, mas assim, eu tenho a impressão que essas gerações ainda estão com dificuldade de compreender o momento que nós vivemos. Acho que sim. A internet ela chegou como uma coisa que impactou muito nas suas possibilidades. Ela tem ferramentas para tudo. E não necessariamente a geração que está usando mais a internet vinha de uma discussão política e social mais aprofundada. Então, às vezes, as ferramentas são usadas mais para brincadeira, coisas lúdicas, do que com um potencial de cidadania que eles poderiam ter mais. Mas há uma descoberta, né? As manifestações de rua foram articuladas nas redes sociais. Não, e só lembrar da Primavera Árabe, né? Sim. Aí a grande preocupação que eu tenho e passo para os alunos é: bacana, você correspondeu à rede social, você se manifestou, e o que você fez depois desse momento? Porque a história continua depois que você curte o link, né? Só curtir o link não tem em si nenhuma transformação. Então, a democracia digital, ela inclui não só usar esse potencial dessas tecnologias, mas manter um compromisso constante com esse debate. Né? Só curtir, só colocar um meme, só repassar, não é compromisso político, é preciso algo mais que o cidadão se engaje. Bom, diante desse novo tipo de participação, vamos dizer assim, né, que alcança amplas camadas da população em vários lugares, há necessidade de se pensar um pouco a figura do Estado ali no meio das reivindicações, dos conflitos. Sim. É quando você, de uma certa forma, cria, se apropria, não sei, do conceito de resiliência. Será que você podia explicar melhor? Você já falou um pouquinho no primeiro bloco, mas um pouquinho desse conceito que vem da física, né, que é o impacto sobre determinados materiais que voltam a um certo estado anterior. Não sei se eles voltam exatamente como eles eram, ou se eles voltam transformados, mas que passa por outros lugares intelectuais, né? Na psicologia também é usado, né? Sim, a psicologia também incorporou esse sistema e de uma forma que eu considero muito bonita, muito interessante para movimentos sociais e lutas por direitos, por exemplo. Porque na psicologia, a resiliência é como o sujeito vai conseguir se restaurar e se recuperar de situações traumáticas. Muitos conflitos e lutas por direito que nós temos em todo o mundo são situações traumáticas, como a Primavera Árabe.
Então, só relembrar, foram os países, né? Faz um resuminho da Primavera Árabe. Sim, a Primavera Árabe é porque em alguns países do Oriente Médio, que os jovens queriam protestar em relação a algumas situações políticas, uma das ferramentas que o governo usou para impedi-los foi diminuir a transmissão de dados pela internet. Só que o Twitter, ele consegue trabalhar com muito pouca base de dados, então ele consegue reagir dentro dessa limitação. Então, eles organizavam manifestações, transmitiam notícias para o mundo, tudo via Twitter. E eles derrubaram, né, no caso do governo do Egito, né, se não me engano, né? E o principal, eles conseguiram mostrar, assim, que não importam as restrições, nós não vamos nos calar. Como a árvore de Cracóvia. O nosso meio é esse, mais sutil, mais limitado, mas não quer dizer que ele não vai existir, que nós não vamos falar, que nós não vamos agir. Eles enviaram um recado claro. Então, mas você estava falando na psicologia... Sim, então, na psicologia, essa ideia da restauração. Eu comecei minha tese de doutorado abrindo com uma foto do Henri Cartier-Bresson, que é um grupo de crianças brincando numa cidade da Espanha destruída pela Guerra Civil Espanhola, no início do século XX. E essa foto me chamou a atenção, porque você vê a destruição da guerra, algumas crianças estão mutiladas, e a cena não é uma cena de mutilação, elas estão brincando. E elas estão rindo, brincando, ou seja, a capacidade que aquelas crianças tiveram de ressignificar aquele espaço destruído naquele momento da brincadeira. Então, eu quis combinar essas ideias da física, da psicologia, do que é resiliência, e comecei a pensar como é que nós, reconstruindo um modelo de democracia que vem de tantos traumas de agressões a grupos minoritários, a pessoas excluídas, pode tentar ressignificar isso. E eu sempre me inspirei muito no que o Mandela fez na África do Sul, a reconstrução depois, né, de tentar como reconstruir uma África do Sul não baseada num processo de ódio, de discussão. Pelo contrário, né? Ele usava o termo perdão, né? Perdão, ele usava o termo perdão. Então, de que maneira o Estado pode ser resiliente? Ou seja, de que maneira o Estado pode manter sua autoridade, criar normas, mas sem que isso seja mais uma experiência traumática para o cidadão. E o jeito que ele pode evitar isso é sendo mais aberto, com novos mecanismos de participação, ouvindo mais, o contrário do que se tem visto agora, né? Porque uma sociedade autoritária, uma ditadura, vamos dizer assim, o Estado não é resiliente. Não, ele se fecha, ele se impõe, né? Ele se torna uma substância dura contra tudo que a sociedade quer se manifestar nas redes sociais, nos espaços públicos. Então, o Estado resiliente é aquele que sabe do seu papel, que ele tem de resguardar a Constituição, de resguardar o direito, mas ele também sabe que ele tem que contribuir nessa inclusão do cidadão, nessa resolução dos conflitos e traumas sociais, de como fazer com que grupos tão distintos consigam se respeitar e viver na mesma sociedade, como que são grupos religiosos e o direito de casais homoafetivos de se relacionarem. Ou seja, eu não vou fazer com que um tenha que exatamente querer ser o outro, mas eles têm que saber que numa sociedade, como que o Mandela fez na África do Sul, eu posso pensar diferente, mas eu não posso pensar contra a sua existência. O outro tem o mesmo direito de existir. Então, a base de um Estado resiliente é usar da sua autoridade na defesa da alteridade, do reconhecimento do outro, de uma democracia efetiva, praticada no dia a dia, que escuta. Sem abrir mão da sua autoridade, né? Porque o Estado é uma referência, né? Ele precisa ser essa referência, né? Eu preciso ter essa figura pública que realmente as pessoas tenham a quem recorrer se sentirem que os seus direitos foram feridos. Ele não pode se ausentar, ser um Estado omisso ou um Estado isolado, né, que se torna uma ilha. Ele tem que estar presente, ele tem que executar o seu papel, mas não pode ser um papel autoritário. Daí a ideia da resiliência, algo que vem para uma autoridade, mas também que se abre para receber essa contribuição externa. Eu imagino que o próprio cumprimento das leis obedeça um pouco a esse princípio da resiliência. Eu me recordo do Lula, muitos anos atrás, talvez 1989, eu acho até que ele foi mal compreendido quando ele disse que as leis existem para ser transgredidas. Depois ele explicou que não era a transgressão pura e simples, porque as leis elas podem ser alargadas, os limites também. Ela tem que ser cumprida. A lei existe para ser cumprida, mas ela existe para ser criticada e os seus limites alargados. Você não acha isso, não? Você que é da área do direito? Nós temos visto um pouco disso na judicialização. O que é a judicialização? Aqueles casos em que, como a lei às vezes não atende à sociedade, o judiciário tem dado decisões
no sentido de tentar corrigir essas questões. Isso aconteceu, por exemplo, no reconhecimento do casamento de pessoas do mesmo sexo, onde o STF se manifestou num sentido onde o Congresso ainda não havia decidido alterar a Constituição, promover leis, então a Justiça judicializa uma discussão social importante, ou seja, ela toma para si um papel de ajudar a resolver uma questão pública que vai contribuir numa nova forma de ver a lei. Isso é um exemplo dessa resiliência do Estado, ou seja, eu mantenho o meu papel do Estado, eu não vou sair modificando a lei de qualquer forma, ao bel prazer. O Supremo Tribunal Federal representa uma autoridade constituída pela Constituição Federal, que tem um papel, que tem um regimento, que segue um procedimento formal, mas que ele, ao mesmo tempo que cumpre esse papel formal de ser um representante judiciário do Estado, olha e se abre para questões sociais, como na audiência pública que o STF convocou para discutir a questão das células embrionárias. Ou seja, eu represento o Estado, eu tenho um papel formal, mas eu não me fecho a discussões com a sociedade. Bom, vamos fazer outro pequeno intervalo e nós voltamos daqui a pouco já falando sobre os desafios da sociedade brasileira em tempos digitais. Até já.